Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. No último programa, vimos a ação de um poder que foi chamado pelo profeta de chifre ou ponta pequena, parte da profecia do capítulo 7 de Daniel. As profecias bíblicas vão num crescendo. Quando estudamos o capítulo 2 e o 7 de Daniel, percebemos a repetição e a ampliação do mesmo assunto. No programa de hoje, vamos estudar o capítulo 8 de Daniel, que foi escrito 2 anos depois do capítulo 7. Daniel conta que ao receber essa visão, ele estava perto do rio Ulai. Daniel 8, versículo 1. O rio Ulai era um canal de aproximadamente 300 metros de largura que ficava próximo à cidade de Suzã. O curioso é que, ao mencionar essa cidade, Daniel estava mencionando algo que ainda iria acontecer. Através de uma viagem simbólica, o profeta foi transportado para o futuro, ao período de um império e de uma cidade que ainda não existia de fato, só na profecia de Deus. Para que possamos compreender melhor o capítulo 8 de Daniel, vamos dividi-lo em 2 partes. A primeira parte trata de uma visão que mostra o confronto entre um bode e um carneiro. Daniel 8, 1-8. A interpretação é dada pelo próprio Deus quase que imediatamente. O bode e o carneiro representam os impérios da Medo-Pérsia e da Grécia. Capítulo 8, versículos 20-22. Vamos ler Daniel 8, 8 e 9. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Para aqueles que acompanham esse programa há mais tempo, já sabem que na Batalha de Ipsos, que aconteceu no ano 301 a.C., o Império Grego foi dividido em 4 partes. Daniel 8, 22. E uma dessas partes, ou um destes 4 chifres, desenvolveu-se de tal maneira que veio a dominar o mundo todo. Capítulo 8, versículos 9 e 10. O poder que dominou o mundo após os gregos foi o Império Romano. Ele deveria surgir dos 4 ventos, que significa os 4 pontos cardeais. E o Império Romano surgiu exatamente do oeste. A profecia garante que esse chifre pequeno iria conquistar o Oriente, o Sul e a Terra Gloriosa. O Oriente é representado pela conquista da Síria no ano 190 a.C. O Sul é representado pela conquista do Egito no ano 168, e no ano 63 a.C., Roma anexou a Palestina ao seu território. A Palestina é aceita como a terra gloriosa mencionada na profecia. Esse chifre pequeno tinha algumas características interessantes. Daniel 8, versículo 11 conta que ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O que isso quer dizer? O príncipe do exército é aceito como sendo Jesus Cristo. Isaías 9, versículo 6. Foi Pôncio Pilatos e os soldados romanos, a pedido da liderança dos judeus, que torturaram e crucificaram a Jesus. O Império Romano não poupou nem o príncipe da paz, o Filho de Deus. Roma também se destacou
na perseguição intensa aos cristãos. Foram caçados e mortos como os piores criminosos de todo o império. A profecia diz que o sacrifício contínuo seria tirado. Roma destruiu o templo em Jerusalém no ano 70 de nossa era. E o que era o sacrifício contínuo? Segundo Êxodo capítulo 29, 38 e 39, era o sacrifício diário de um cordeiro sem defeito oferecido pelo pecado do povo. Representava a oferta de salvação oferecida continuamente aos seres humanos. Como Jesus faz hoje, Hebreus 7, 21, 24 e 25. Mas na profecia viria um poder que tiraria esse sacrifício contínuo de diante do povo, e foi exatamente o que aconteceu após os imperadores romanos deixarem a tarefa religiosa para a igreja cristã da época. A liderança dessa igreja se corrompeu, aceitou dogmas e práticas pagãs e, para não ser perseguida, uniu-se ao poder político. Agora já não havia Jesus como pontífice. Um homem assumiu essa função. O mediador, que era Cristo, passou a ser um homem, o chefe da igreja, contrariando a afirmação bíblica de que há um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, versículo 5. Mas essa corrupção doutrinária não parou por aí. A autoridade de perdoar pecados foi assumida por essa liderança. As Bíblias foram queimadas em praças públicas, e os que liam e persistiam em ficar ao lado de Deus e da verdade eram perseguidos e mortos. A salvação pela fé em Cristo passou a ser agora pelas boas obras, ou por grandes sacrifícios e promessas. Daniel 8, verso 12, já dizia que a verdade seria lançada por terra e esse ensino errôneo iria prosperar. Conforme profetizado, aconteceu. Porém, amigo ouvinte, esse poder não dominaria para sempre. Novamente a verdade deveria aparecer. E este é o assunto do próximo programa. Até lá, e não esqueça, creia no Senhor Deus, e você estará seguro. Creia nos profetas dele, e você prosperará. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento, esperança de eterna vida. Este é o programa número 87 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com, você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.